e a Deus em Israel. Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Queria trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vivemos um tempo de caos, um tempo de incertezas, um tempo de escassez, né? Infelizmente estamos vivendo a pandemia sobre a questão desse coronavírus. Eu queria trazer uma palavra para o nosso coração de preparação, queridos. Eu queria trazer o início da construção do profeta Samuel, que se encontra em 1 Samuel capítulo 3, vai falar um pouquinho de como Samuel começou a sua história, de como Samuel foi constituído um profeta diante de Deus. É tempo de reconstrução, queridos, é tempo de reflexão, é tempo de nós pararmos tudo aquilo que nós estávamos fazendo e começarmos a refletir, a começarmos a pôr na balança aquilo que importa mesmo realmente para nós. Será que é o nosso trabalho? Será que é a nossa profissão, que é mais importante em nossas vidas? Será que é conquistar? Será que é reter as coisas é o mais importante para as nossas vidas? Queridos, por trás de tudo aquilo que nós buscamos e por trás de tudo aquilo que nós lutamos, existe algo muito mais importante. A nossa vida com Deus, querido, é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós construímos um altar de adoração, é muito mais importante do que os nossos prazeres, a qual nós buscamos de uma forma deliberada. Nós precisamos, querido, construir um altar. O nosso coração precisa ser um altar de adoração, queridos. Igreja somos nós. Hoje nós vemos as portas das igrejas fechadas. Ali é um lugar a qual nós nos reunimos para adorar o Santo dos Santos. Mas nós, queridos, somos a igreja do Senhor, ninguém pode nos parar. Dentro de nós flui algo a qual nenhum homem pode tocar, a qual nenhum homem pode fazer com que seja cessado. O Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a oportunidade de nos achegarmos ao Santo dos Santos por meio do Espírito Santo, a qual foi concedido por meio de Jesus Cristo, porque um dia ele disse que iria para o Pai preparar um lugar para mim e para você, mas enviaria para nós, para que nós não viéssemos estar órfãos. Um outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3 vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote de Deus, a qual trabalhava no templo do Senhor. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, atendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torne-te a deitar. Ele se foi e se deitou. E assim, queridos, aconteceu durante 3 vezes. Essa voz chamava Samuel, Samuel, e Samuel, confundindo essa voz com a voz de Eli, e ia até Eli para querer saber o que o profeta ou o sacerdote queria naquele momento. Primeira coisa que eu vejo em Samuel aqui, queridos, a palavra de Deus nesse texto que eu acabei de ler vai dizer que Samuel, ele dormia no templo do lado da arca. A arca, queridos, seria a presença de Deus. Queridos, Samuel amava estar na casa do Senhor. Samuel amava as coisas do Senhor. Samuel se entregava totalmente para o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos na nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento do Senhor.
verdadeiramente entregar o nosso coração para o Senhor. O nosso coração, queridos, às vezes se divide por tantas coisas. Às vezes nós entregamos não as primícias para o Senhor, nós entregamos o resto da nossa vida para o Senhor. Às vezes nós aproveitamos tanto a nossa vida e naquela hora que nós estamos mais fracos, que nós estamos mais debilitados, aquele momento ao qual a gente já praticamente estamos inválidos, nós queremos entregar algo para o Senhor. Nós muitas vezes fazemos muito errado. O que nós precisamos, queridos, em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí nós paramos para pensar, cara, mas Deus é um Deus generalzão, né? Ele exige de nós amá-lo, ele se prostrar diante dele, queridos. Quando Deus ele fala para mim e para você amar ele acima de todas as coisas, sabe o que ele quer com nós? Ele quer nos prevenir de decepções. Decepções que às vezes pode nos levar à depressão, pode nos levar às vezes a sentimentos que pode trazer uma grande destruição para nós. Quando nós ponhamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, queridos, nós não vamos sofrer decepções. É isso que Deus quer de mim e de você. Ponhar tudo em primeiro lugar. Ponhar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que Deus quer de mim e de você. Primeira coisa que nós vemos de Samuel. Queridos, aprenda com a Bíblia. A Bíblia está aqui para nos dar exemplo. Às vezes nós procuramos errar para aprender. E acabamos agindo como tolos. Nós precisamos aprender com quem já errou, queridos. Isso é ser sábio. As pessoas erram. Vamos pegar esse exemplo para mim não errar também. Isso não é uma maldade sua. Isso é ser inteligente. Isso é ser sábio. Olhar para pessoas que erram e aprender com o erro delas. E assim também com os acertos. Olhar para pessoas que acertam. Eu aprendi uma frase um dia que diz assim, que eu devolvi alguém que já conseguiu vencer na vida. Isso não é orgulho, não é soberba. Quando nós ouvimos alguém que está pior ou igual a nós, cara, nós simplesmente não estamos dando oportunidade para que nós cresçamos na vida. Agora, uma pessoa que já venceu tudo na vida, essa pessoa precisa ouvir ela, porque ela já sabe o caminho. Querido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele já passou por tudo que nós estamos passando hoje. Jesus passou por frustrações, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi esculachado e aconteceu tantas coisas com Jesus, sendo o Senhor. Ou seja, passou por tudo aquilo que nós estamos passando. E passou e venceu. Ele ressuscitou, hoje ele vive ao lado direito, sentado no trono do lado direito do Pai. Então, nós precisamos seguir pessoas que já venceram na vida, pessoas que já chegaram naquele patamar a qual nós almejamos. Jesus, ele percorreu um caminho, ele fez um caminho para mim e para você. Nós precisamos simplesmente seguir este caminho. Queridos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. No verso 10, do mesmo capítulo 3 de 1 Samuel, vai dizer assim: Então veio ao Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. Diz o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Ou seja, queridos, vamos falar um pouquinho sobre a família de Eli. Eli era o sacerdote, tinha os seus filhos, Eli era o sumo sacerdote e tinha os seus filhos que eram os sacerdotes que cuidavam da casa do Senhor. Israel, quando trazia a oferta na casa do Senhor, esses filhos de Eli, eles simplesmente pegavam as melhores ofertas para si próprio. Aí eles festejavam, eles curtiam com aquela oferta que ia ser entregue na casa do Senhor. E o grande problema, queridos, é que eles comiam, festejavam daquilo que era para ser queimado como oferta ao Senhor e se prostituíam na frente do templo.
Você consegue imaginar como que era a vida desses sacerdotes diante de Deus? Né? Deus, ele decretou um julgamento diante dessa família, pelo fato, queridos, do sumo sacerdote que seria Eli, que estava com a palavra, ele era o juiz naquele momento, ele era aquele que poderia ditar todas as coisas, ele fez vista grossa pelos erros dos seus filhos e acabou pagando um alto preço por aquilo que ele omitiu ali, queridos. Então ele deixou de cumprir um julgamento diante dos seus filhos, por serem os seus filhos, ele amou mais os seus filhos do que a Deus. Deus, ele pede para mim e para você amar a Deus sobre todas as coisas, dependente, querido, se for filho, se for esposa, se for, né, mãe, se for a família, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, queridos. Nós vemos que Eli amou seus filhos acima de Deus, permitindo com que os seus filhos fizessem aquilo que era abominável diante dos olhos de Deus. Queridos, segunda coisa que eu vejo de Samuel, ele era submisso. Ele se submeteu ao sacerdócio de Eli. Querido, Samuel, imagina, desde bebezinho crescendo na casa do Senhor. Ele deve ter visto muitas coisas. Ele viu injustiças dos filhos de Eli. Ele viu a vista grossa que Eli fazia com os teus filhos. Ou seja, ele viu muitas coisas que diante da sua racionalidade o levaria a blasfemar contra o sacerdote Eli. Mas ele simplesmente se submeteu à autoridade a qual tinha sido dada por Deus ao sacerdote Eli. Segunda coisa que eu vejo aqui no profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas, né, depois de Jesus. Ele simplesmente obedeceu. Era submisso a tudo aquilo que o profeta, que o sacerdote lhe mandava. Segunda coisa que eu vejo, queridos. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa que eu vejo é que ele era submisso. Qual dificuldade nós temos de nos submeter a outras coisas, a outras pessoas? Jesus disse um dia que aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. Queridos, se você gosta de ser servido, você precisa servir, queridos. Nós precisamos ser servos. O que é a palavra servo, querido? Servo significa ser escravo. Servo significa não ter direito a nada. Servo significa nós nos submetermos às pessoas que estão ao nosso redor. Nós servirmos as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que quer simplesmente ser servida. E às vezes nós não damos a oportunidade de Deus trabalhar em nosso coração, porque nós, infelizmente, nós queremos, né, sair por cima de tudo, queridos. Deus, ele quer trabalhar no nosso coração. Deus, ele quer nos transformar. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que nos submeter à autoridade do Senhor em nossas vidas. Deus levantou alguém para ser o nosso Senhor. Esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos nos submeter a Ele, queridos. Eu assisti um filme há um tempo atrás que o título do filme chama muita atenção. E o título se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Será, queridos, que os passos que eu estou tendo hoje é os passos que estão agradando o nosso Senhor? Será que os passos que eu estou prosseguindo hoje é os passos a qual Jesus prosseguiria? Será que os caminhos a qual eu estou traçando são os caminhos que está agradando o coração de Deus? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, queridos. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos dar oportunidade de Deus trabalhar em nosso seio, em nosso coração, queridos. Quando nós temos um celular que está travando, quando nós temos ali um celular qual não aguenta mais ou não tem mais espaço para memória, o que nós fazemos? Nós fazemos um backup. Nós esvaziamos esse celular, nós limpamos a memória para que a gente venha receber novas informações. Queridos, para nós recebermos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos limpar o nosso interior, nós precisamos estar vazio para que
o óleo, a unção do Espírito Santo venha nos encher novamente, para que nós possamos estar aptos para abrir os nossos lábios e profetizar, para abrir os nossos lábios e clamar o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que as nossas palavras até aclamam ou até honram o Senhor, mas o nosso coração está longe de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos falando de Deus, nós falamos do Senhor, nós falamos das maravilhas do Senhor, mas as nossas obras, queridos, estão, infelizmente, negando aquele que criou todas as coisas. Quantas pessoas que nós vemos que fala de Jesus, mas a sua vida é totalmente ao contrário daquilo que ele está falando. Queridos, o evangelho que ecoa na vida de outras pessoas é aquele que nós não precisamos dizer uma palavra, simplesmente os nossos atos vai proclamar o nome do Senhor, vai glorificar o nome do Senhor. Segunda coisa que Samuel começou a exercer em sua vida, ser submisso, queridos. Nós precisamos nos submeter à ordem maior, nós precisamos nos submeter a Cristo. Jesus, queridos, ele vive, Jesus é real, queridos. Existe uma promessa de Deus para todos os homens que vivem neste mundo. Infelizmente, queridos, Deus ele está oferecendo para nós um presente de graça. Queridos, um presente, nós não precisamos pagar por este presente. Imagina um presente que veio gratuitamente para mim e para você. E nós estamos simplesmente virando as costas para aquilo que Deus tem nos dado. O presente de Deus, queridos. A salvação é para todos os homens. Mas todos os homens serão salvos. A salvação veio para todos os homens. Mas, queridos, os prazeres, né, o nosso egoísmo, a nossa vida que nós não queremos abandonar tem feito com que este presente de Deus passa em meio aos nossos dedos e nós não alcançamos aquilo que Deus prometeu para nós. Existe uma promessa de Deus para mim e existe uma promessa de Deus para você, queridos. Seja submisso ao Senhor. Se submeta à palavra do Senhor. Aquele que rouba já não rouba mais. Aquele que mente já não mente mais. Aquele que fala mal do teu irmão já não fale mais. Aquele que é desobediente, que se torne obediente. É isso que Deus quer de mim e de você, queridos. Que nós mudamos o nosso caráter. Queridos, ninguém vai para o céu levando uma placa de igreja na testa ou carregando uma Bíblia debaixo do braço. Queridos, a nossa mudança tem que ser dentro do nosso lar. O nosso maior ministério, queridos, é a nossa família. O nosso maior ministério, queridos, é o exemplo que nós damos para aqueles que estão do nosso lado, para as pessoas que estão olhando as nossas atitudes todos os dias. Você ir para a igreja, você professar para o mundo que você é evangélico ou católico ou qualquer outra religião não quer dizer nada, queridos. O que Deus espera de mim e de você é uma mudança interior. É que onde nós estejamos, nós sejamos a diferença, queridos. Samuel era diferente. Samuel era um cara diferente. Samuel entendeu que ele precisava seguir alguns princípios para agradar o coração de Deus. Primeira coisa que Samuel tomou em sua vida: amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa que Samuel começou a praticar é amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa. Segunda coisa é se submeter à ordem do seu sacerdote. Queridos, quem é o seu sacerdote? É o dinheiro? É casa? Carro? Quem é o sumo sacerdote da sua vida? É o seu emprego? É a sua profissão? Qual é o sumo sacerdote da sua vida? É o medo do coronavírus? Queridos, o nosso sumo sacerdote, aquele que dita a nossa vida, precisa ser Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele quer o nosso melhor. Ele não espera nada em troca, queridos. Deus ele não espera nada em troca para que nós o amamos. Deus simplesmente quer que nós seguimos os seus conselhos e vivamos. Essa é a vontade de Deus, queridos. Ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que
não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe proferiu tudo e nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Queridos, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, nos submeter a Deus e aqueles que Deus levantou como pessoas para nos discipular e sermos obedientes. A nossa palavra, queridos, ela vai ter poder quando nós começamos a viver na verdade. Nós vemos aqui que até Samuel, poucas vezes a palavra de Deus tinha sido revelada no meio do povo. Mas a partir de Samuel, queridos, pela vida reta, pela vida consagrada ao Senhor, Deus começou a falar constantemente com o povo por meio de Samuel. Eu e você, queridos, fomos levantados como profeta de Deus. O que significa, Fábio, a palavra profeta? Todo aquele que denuncia o pecado. Queridos, nós precisamos primeiramente denunciar o pecado que está em nós. Primeiramente, denunciar o pecado que está em nós. Todos nós, queridos, temos um pecado de estimação. Um pecado que nós, infelizmente, cuidamos dele como se fosse, as nossas primícias, como se fossem as coisas que nós mais amávamos. Nós precisamos denunciar esse pecado que é em nós. Não precisa confessar diante da sociedade, queridos. Confesse ao Espírito Santo, entra no seu quarto, fecha a sua porta e conversa com o Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, existe um pecado em mim que eu preciso me libertar dele, que eu preciso me desvencilhar dele, porque eu quero ter uma intimidade maior, uma intimidade melhor contigo. E aí depois disso, queridos, você vai poder receber da parte do Senhor a unção que vem dos céus. E essa unção vai fazer com que você seja uma nova criatura, um novo ser humano, queridos. E é isso que Deus quer. Deus quer preparar-nos para viver na glória com Ele, queridos. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ou no mundo, é um mundo para nós refletir, é um momento para nós refletirmos, queridos. Quanto tempo faz que você não fica com a sua família, não deixa de parar? Quanto tempo que você não para e começa a refletir as coisas boas que existem dentro da tua casa, que começa a observar as coisas boas que tem dentro da sua casa? Nós vivemos um tempo que consumir, queridos, é o ideal. Nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos consumir. Uma loucura, queridos. Nós vivemos num emaranhado de fio que não tem porquê disso, queridos. Precisamos ter uma vida mais simples, precisamos ver a simplicidade da vida, queridos. Esses dias atrás eu estava ouvindo alguém dizer que quando eu morava numa fazenda, o café que ele bebia era o que ele plantava, a mistura que ele comia era a galinha, o porco que criava no seu terreiro. O arroz, o feijão, querido, que comia, o milho, ela era plantado nessa fazenda. E hoje, queridos, nós estamos escravos do consumismo, uma loucura. Nós ficamos correndo atrás de tantas coisas, como diz Salomão. Nós acabamos correndo atrás do vento, queremos conquistar coisas que não tem necessidade, queridos. É uma loucura. Precisamos parar. É isso que Deus fez conosco. Parou o mundo. Ah, mas é o homem que inventou isso, o homem que fez aquilo e tal. Isso é a mão humana. Queridos, Deus está no meio de todas as coisas, tudo está no controle dele. Deus simplesmente disse: vou parar tudo para que todos entendam que precisa refletir, que precisa trabalhar os seus corações.
Esse é um momento de Deus, queridos. Deus está nos dando a oportunidade de ser trabalhado. Aproveite essa oportunidade. Ninguém vai poder dizer, cara, eu não tinha tempo de ouvir a palavra do Senhor. Ao tempo que nós estamos vivendo, queridos. Eu ouvi uma mensagem hoje. A gente praticamente não está vendo stories de meninas dançando, né, na rede social com roupas curtas. Nós estamos vendo pessoas que blasfemavam e zombavam do nome do Senhor, pondo mensagens bíblicas. Isso é muito sério, queridos. Aquele que fala que não teme o Senhor, queridos, essa é a hora que nós temos visto que as pessoas têm temido mesmo a Deus. Que nós viemos nos consertar diante de Deus. Essa é uma oportunidade, queridos. Existem oportunidades na nossa vida que ela vem e vai e nunca mais volta, queridos. Essa é a oportunidade que Deus está falando ao teu coração. Deus está te chamando para que você seja uma nova criatura. Essa é a oportunidade de você ser transformado. Peguemos o exemplo de Samuel, queridos. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Nos submetamos ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E que sejamos obedientes, queridos. Aí sim vai acontecer o que acontecia lá no Éden. Na viração do dia, todos os dias Deus vinha ter com Adão e Eva para conversar com eles, queridos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus, ele precisa falar nitidamente ao nosso coração, mas para isso, queridos, nós precisamos seguir alguns princípios. Não é a vida devassa que nós vivemos que vai fazer com que Deus fale aos nossos corações. Às vezes vivemos dependentes de homens, queridos. Vivemos dependentes de oradores. Vivemos dependentes de pessoas que põem a mão na nossa cabeça e que profetizam em nossas vidas. Não estou dizendo que isso não é bênção, é bênção. Até eu preciso disso. Mas que nós precisamos, queridos, é ter um contato direto com o trono do Senhor. É ter um contato direto com Deus. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade, essa maturidade, queridos. Mas para isso nós precisamos ser processados, nós precisamos passar num processo, queridos. A ansiedade tem que ficar em último plano, queridos. Nós temos que tirar a ansiedade da nossa vida e começarmos a entender que nós precisamos passar neste processo. Alguém me disse hoje que acha que Deus esqueceu dele. Eu disse que em meio à prova, queridos, o professor ele fica bem quietinho. Em meio à prova, queridos, o professor não dá letra de nada. Aquele é um momento seu, um momento de desenvolvimento seu. Você está fazendo uma prova e essa prova você precisa sair aprovado, queridos. Deus às vezes não está falando contigo neste momento, porque Ele está querendo te provar. Alguma situação que você está vivendo hoje, que você está dizendo assim, cara, para mim não tem mais jeito. Infelizmente para mim agora é só a morte, queridos. Deus ele quer tratar de você. Primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois Deus trabalhar com você, querido. Vidas precisam ser alcançadas. Pessoas que você ama precisam ser alcançadas. Mas para isso, queridos, você precisa da oportunidade do Senhor trabalhar no seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se submeta ao Senhor. Seja obediente, queridos. A hora vem e a hora vem sem demora. Jesus está voltando para buscar os seus. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai aparecer entre as nuvens e vai dar ordem aos seus anjos para que ajunte todos os povos, todos aqueles que vão ser salvos dos 4 cantos do mundo, queridos. Jesus está voltando para buscar a mim e Jesus está vindo buscar você também. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, entregar o nosso coração para Deus, viver dependente dEle e saber que Deus, Ele ama a sua criação. Deus, Ele não ama mais aquele que é obediente e menos aquele que é desobediente. Queridos, todos nós somos criação de Deus. Eu tenho filhas e esse sentimento de pai, queridos. As minhas filhas às vezes faz coisas que descontentam o meu coração, mas o meu amor continua sendo o mesmo. Sabe por quê? Esse é um amor incondicional, um amor que não dá condição para que a pessoa venha a ser amada. É esse amor que Deus tem
pela sua criação, pela humanidade, um amor incondicional, mesmo aquele assassino, mesmo aquele estrupador, mesmo aquele que se encontra preso neste momento com o pecado mais terrível que existe neste mundo. Deus o ama, Deus o acalenta, o abraça, Deus ele quer do lado dele, mas precisa haver em nós, primeiramente, o arrependimento, deixar de fazer tudo aquilo que nós fazíamos. Arrepender é isso, queridos, é você mudar o seu percurso, é você mudar a sua direção e deixar Deus trabalhar em você. Amém, queridos? Hoje nós não temos uma igreja aberta para nós congregarmos, mas, queridos, a hora que tudo isso passar, porque isso vai passar, em nome de Jesus eu acredito nisso. A hora que tudo isso passar, queridos, reveja os seus conceitos. Não continue vivendo a vida devassa que você está vivendo. Viva para Deus. Esse é o melhor caminho, queridos. A nossa vida é passageira. Às vezes nós estamos aqui, cara, eu vou curtir a minha vida, vou curtir a minha juventude. Queridos, quando você menos esperar, você já é um velho, uma pessoa que está no estado terminal. Então aproveite esse momento, queridos. Aproveite a sua virtude. Aproveite o tempo que você tem. Aproveita o que você tem hoje para adorar o Senhor. Porque vai chegar um momento, queridos, que nós vamos ser ceifados. Eu não sei se daqui a meia hora, ou a 1 hora, ou a 2 horas eu vou estar vivo. Eu não sei o que pode vir a acontecer comigo. Então eu preciso estar preparado, queridos. Às vezes nós dizemos, eu vou me preparar, vou começar a buscar Deus. Queridos, não comece a buscar Deus depois, busque agora, essa é a sua oportunidade. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Pode chegar um momento que não vai dar tempo, queridos. Se arrependa, assim como aconteceu com aquele jovem na cruz, com aquele ladrão que estava com Jesus na cruz. Um se arrependeu e o outro zombou, queridos. Nós temos a mesma oportunidade. Nós vemos esses dois personagens, os dois recebendo uma oportunidade. Oportunidade tal que um abraçou com força e disse para o Senhor, Senhor, quando estiverem lá no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Enquanto o outro zombava de Cristo. Queridos, a oportunidade é hoje, a oportunidade se chama agora. Abrace a fé, queridos. Renuncie à vida que você tem. Tá boa a vida que você tem? Se tiver boa, querido, amém. Mas se você está fazendo coisas hoje, que quando você põe a sua cabeça no travesseiro, isso está te trazendo um desconforto, isso está gerando em você uma ansiedade, que está tirando a paz de você, queridos, você está na contramão. Sabe quando você sabe que está fazendo algo errado, mas você continua fazendo? Você sabe que pode haver alguma consequência? É assim que às vezes nós vivemos. Vivemos na adrenalina da vida. Não precisamos disso, queridos. Não precisamos disso. É como um automóvel, um carro, vou usar um exemplo, que ele roda com gasolina e eu quero pôr álcool. A primeira coisa que vai acontecer, queridos, se ele não roda no álcool, ele vai começar a falhar, vai dar alguns defeitos nesse automóvel. Esse carro vai parar, ou essa moto vai parar, porque está com combustível errado. Às vezes nós estamos pondo combustível errado nessa máquina que se chama corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, queridos. Nós estamos às vezes destruindo o templo do Espírito Santo com droga, com bebida, com prostituição, com adultério, com avareza e com todas as outras coisas que não é o combustível que agrega na nossa vida espiritual. Viva para Deus, entrega a sua vida para o Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus.